Vamos à aula sobre matriz citoplasmática. Basicamente, nós sabemos que as células são formadas pela membrana plasmática, pelo núcleo e citoplasma. Mas à medida que nós avançamos no conteúdo da disciplina, percebemos que existe uma riqueza em relação à composição desses elementos que compõem uma célula. Para que eu possa falar um pouquinho da membrana plasmática, eu preciso retornar um pouco à parte macroscópica. Macroscópica, mesoscópica, para chegar à microscópica, ok? Então, o nosso organismo, ele é composto por diversos sistemas. Então, nós temos o sistema respiratório, o sistema digestório, urinário, reprodutor, muscular, ósseo, articular e por aí vai. Então, cada sistema, por sua vez, é composto por diversos órgãos, e estes órgãos são formados por tecidos. Então, nós temos aqui a imagem, essas três imagens superiores representam alguns tecidos do corpo. Percebam que os três apresentam a mesma tonalidade, tá? Então, isso aqui são amostras de tecidos que foram preparados para microscopia para serem observadas numa lâmina utilizando-se um microscópio óptico, um microscópio comum que é encontrado nos laboratórios, tá? Então, aqui a gente tem uma técnica chamada de HE, que é a hematoxilina eosina. Tá? Então, a hematoxilina eosina é uma técnica que marcam as células, né? Elas colorem as células nesse tom que vai de rosa ao roxo. Né? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem de um tecido mucoso. Né? Nesse tecido mucoso ocorre a formação de uma camada celular. Observem que as células estão retangulares aqui, né? Os núcleos numa posição mais baixa e aí a parte do citoplasma uma posição mais alta, né? Então, e elas estão perfeitamente alinhadas, diferentemente do que ocorre nessa camada subjacente a ela, onde nós temos a presença de núcleos, né? Ou seja, de células, tá? Mas só que elas não estão perfeitamente alinhadas, ou seja, elas apresentam uma formação, uma estruturação diferente. Toda vez que a gente observa essas estruturas em roxo, significam que são os núcleos das células, tá? E essa parte rosa sempre será o citoplasma e a membrana plasmática. A gente aqui não vai conseguir definir muito bem o que é membrana plasmática, o que é núcleo, né? E nem as organelas que compõem estas células, mas a gente consegue observar muito bem o núcleo, né? E em que fase de divisão celular ou vida ou do ciclo celular em que estas células se encontram. Esta segunda imagem é um tecido cartilaginoso, o cartilagíneo, né? Então, aqui nós temos as células, os condrócitos, né? Os condrócitos são as células responsáveis pela formação da cartilagem, tá? Então, essa parte mais rósea é a matriz extracelular ou o conteúdo, a cartilagem no qual essas células estão produzindo. E o núcleo, né? Essa terceira imagem é um tecido nervoso, onde nós encontramos dois neurônios e as células de suporte destes neurônios, né? Então, a gente observa muito bem aqui a formação do núcleo no neurônio e os núcleos das outras células que estão em volta deste neurônio, tá? Então, aqui ao redor nós vamos encontrar a membrana plasmática. A gente não consegue definir muito bem nesse tipo de definir muito bem esse tipo de técnica, mas a gente consegue perceber que existe uma limitação, né? Um limite aqui, tá? Então, o material que está interposto entre a membrana plasmática e o núcleo é o que nós chamamos de citoplasma, tá? Então, aqui
essas três técnicas, são esses três tecidos submetidos à mesma técnica, que é uma técnica de rotina, que são utilizados em laboratório, né? Tanto em laboratório de pesquisa, assim como esses laboratórios de análise clínica, né? Onde é removido uma amostra de um tecido, por exemplo, uma biópsia, ela é submetida a esta técnica e aí as células são visualizadas para identificar como está a estruturação destas células. Aqui só um esqueminha tridimensional, né, só para ilustrar então uma célula, tá? Um núcleo, a membrana e aqui a matriz citoplasmática. Nesta outra imagem, que está inferior, ela é para essa visualização aqui foi utilizada uma microscopia eletrônica de transmissão, já é uma técnica um pouco mais sofisticada, somente laboratórios de pesquisa que conseguem fazer a visualização dessas estruturas, tá? Então aqui ó, está um neurônio, observamos aqui o núcleo e ao redor do núcleo o citoplasma, né? Essa estrutura aqui densa dentro do núcleo nós chamamos de nucleolo, tá? Então aqui a gente também vê a presença do nucleolo, né? Esse pontinho escuro aqui, tá? Então esse é o nucleolo. E os elementos aqui a gente não consegue ver muito bem, mas aqui as organelas estarão em volta. Observa então que existe uma maior profundidade, um aumento muito maior da potência do microscópio para observação destes elementos. E esta figura, para mostrar a vocês aqui então a membrana plasmática, e aqui tridimensionalmente os elementos que estão interpostos nesta matriz extracelular, tá? Então, a membrana plasmática, o núcleo, aqui tudo isso aqui vai ser o citoplasma ou matriz citoplasmática, e mergulhado nesse componente a presença das organelas, né? Que são pequenos órgãos que compõem uma célula. Então, o que vem a ser matriz citoplasmática? Uma outra denominação para a matriz citoplasmática é citossol ou citoplasma, tá? Então, o que é isso? É aquele material, né, que eu acabei de falar, que fica interposto entre a membrana plasmática. A gente tem uma célula, isso aqui é um esquema de uma célula, essa célula ela é completa, tá? Diferentes tipos celulares apresentam elementos diferentes, tá? Então, nem toda célula vai apresentar, por exemplo, essas estruturas aqui, que a gente vai ver como cílios e microvilosidades, mas isso aqui é um esquema representando o que as células vão conter. Então, aqui o material que fica interposto entre a membrana plasmática e o núcleo é a matriz citoplasmática, tá? Então, vou voltar aqui. Então, esse citoplasma, né, onde estão mergulhadas as organelas, e o pH dele é 7,2, então, ou seja, é um pH neutro, né? Então, para o ambiente aqui no interior da célula, para o funcionamento do metabolismo celular, o pH adequado é o pH 7,2. Se o pH for mais ácido ou básico, já não se torna um ambiente adequado para o metabolismo, ok? Então, além dessas organelas que estão no interior das células, nós também vamos encontrar elementos chamados de inclusões, que são macromoléculas que não possuem membrana. Então, mas o que são elementos que são membranosos e não são membranosos? Bom, então aqui a gente tem o citoplasma, né? O citoplasma ele tem uma parte líquida, né? Essa parte líquida onde ela contém, onde vão acontecer muitas reações químicas celulares, e a parte membranosa, ou seja, a parte membranosa significa que a parte que é formado pela mesma composição ou composição semelhante à membrana plasmática. Como assim?
Quais são os elementos que formam a membrana plasmática? Então, nós temos lá os fosfolipídios, as proteínas, glicolipídios, glicoproteínas, moléculas de colesterol, né? Basicamente, a gente viu que a membrana plasmática são composta por esses elementos. Dentro da célula, essa mesma estrutura, esses mesmos elementos que formam a membrana plasmática, elas também serão responsáveis pela formação de elementos membranosos dentro da célula, tá? Então, esses elementos membranosos dentro das células nós vamos chamar de organelas. E outros elementos que não... Então, assim, esses são os elementos membranosos. Aqueles que não possuem membrana, a gente vai chamar de macromolécula. Então, são elementos membranosos e elementos não membranosos. Vai depender do que? Da estruturação que compõe esse elemento, tá? Então, essas macromoléculas são aqueles elementos que não possuem membranas, né? Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos em relação às inclusões, né? Então, os hepatócitos. O que são hepatócitos? São células que constituem as células do fígado, tá? Então, as células do fígado e as células musculares estriadas esqueléticas, ou seja, a musculatura que compõe, por exemplo, deltoide, tríceps, quadríceps, elas têm um reservatório chamado de grânulos de glicogênio. Tá? Então, a glicose, ela é armazenada na forma de glicogênio. Então, estes elementos, eles não são membranosos, mas eles formam macromoléculas, ou seja, são aquelas moléculas de tamanho muito grande e que elas ficam incluídas, né? Por isso que são inclusões, elas ficam incluídas aqui no meio citoplasmático. Outro exemplo, células secretoras da glândula mamária e adipócitos. Então, esses tipos celulares, no seu interior, eles possuem elementos, macromoléculas, chamadas de triglicerídeos, tá? Então, são elementos ricos em ácidos graxos, né? São elementos compostos e ácidos graxos, não são membranosos e que também estão dispersos aqui no citoplasma. E, por outro exemplo, a gente tem os melanócitos. O que são os melanócitos? São células que estão na epiderme, são algumas células que fazem parte da epiderme, que é a pele, né? E estas células possuem pequenos grânulos, que esses grânulos formam um composto chamado de melanina, né? Então, essa melanina, ela que vai ser responsável pela tonalidade da pele, né? Então, se a pele tem um aspecto mais avermelhado, mais amarelo, mais voltado pro negro, né? Então, a melanina a concentração de grânulos de melanina é que vai promover essa pigmentação. Também são macromoléculas que estão dispersos pelo citoplasma, tá? Então, inclusões são esses elementos não membranosos que estão dispersos. Observem, apesar de nós estarmos estudando a composição estrutural de uma célula, as células do nosso corpo apresentam funções diferentes, porque temos diferentes tipos celulares, né? Então, a gente tem a célula óssea, o condrócito, a célula nervosa, a célula muscular, a célula vascular, a célula célula muscular lisa, tá? Então, cada tipo celular apresenta uma função específica, né? Então, estruturalmente, elas vão apresentar diferenças, mas basicamente todas elas apresentam os mesmos elementos, tá? Podem ter funções diferentes, mas mesmos elementos, porque se a gente for pensar, a célula é uma grande fábrica, né? Então, as células têm uma determinada função e algumas são responsáveis pela produção de alguns elementos, tá?
Então, o que essa matriz citoplasmática possui ou contém, né? O que está incluso ali, o que existe neste material, né? Além das organelas. Então, quer dizer que então a gente tem a matriz citoplasmática, que contém a parte líquida, né, dessa matriz citoplasmática. Existem elementos que são membranosos, os elementos membranosos vão formar as organelas. Então, por exemplo, aqui mitocôndria, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, vesículas, tá? Então, esses elementos membranosos, eles formam essas organelas. As inclusões é que são elementos não membranosos. Então, e aí na parte líquida, nessa matriz citoplasmática, ela vai conter íons, glicoses, aminoácidos, ácidos graxos, escórias e ATP, tá? Então, quando se fala de metabolismo, o que se entende pelo termo metabolismo, né? Então, vamos definir melhor o que significa metabolismo. Metabolismo significam reações químicas, tá? Então, o nosso organismo, os sistemas, as células, a base de funcionamento são reações químicas, tá? Então, existem algumas reações químicas que vão promover o anabolismo ou o catabolismo, tá? Então, existem essas duas vias de reações metabólicas. E independente de qual seja essa via metabólica, se é para o anabolismo, se era para o catabolismo, eles vão utilizar os elementos que estão dispersos pelo citoplasma. Tá? Então, quer dizer que as células usam, né? Na verdade, elas utilizam íons, glicose, aminoácidos e ácidos graxos, e aí nessas reações elas produzem também elementos que são as escórias, né? Então, a concentração dessas escórias podem promover uma toxicidade no interior da célula, né? Então, esses elementos, de alguma maneira, elas são eliminadas para o meio extracelular, ou seja, para o meio externo às células, elas caem na corrente sanguínea e depois elas são eliminadas através do sistema urinário, tá? Alguns mecanismos, se não a maioria dos mecanismos químicos que acontecem, reações químicas que acontecem dentro das células, elas precisam de um gasto energético, né? Este gasto energético significa que ela precisa de uma molécula, né? E essa molécula é o ATP, que é o adenosina trisfosfato. Então, ela é uma molécula que carrega 3 íons fosfato, e esses íons fosfatos são elementos que carregam muita energia, né? Então, essas energias, elas são transferidas. Lembrando que dentro dos sistemas energéticos do nosso corpo, não se perde energia, tá? Então, as energias, elas se transformam. Então, quando a gente pensa de uma forma macro, né, saindo um pouco de dentro da célula, indo para algo macro, né? Então, como que a energia elétrica chega às nossas casas, né? Então, a gente tem uma energia produzida pelo movimento das águas, né? Então, nós temos, então, por exemplo, a Itaipu, né? Então, o que acontece? As águas, o movimento das águas, esse movimento das águas faz gerar uma turbina lá em Itaipu, e essa vai gerando geram essas turbinas que vão transformar essa energia mecânica da água em energia elétrica, né? E depois ela é transportada, essa energia elétrica de Itaipu, ela é distribuída para toda a região sul, né? Isso, o sudeste. E quando chegam às nossas casas, essa energia elétrica, ela pode ser transformada em energia luminosa, por exemplo, né? Então,
essa luz que chega às nossas casas, a energia elétrica que foi convertida em energia luminosa. Se você usa um forno elétrico, você utilizou a energia elétrica numa energia térmica, tá? Então quer dizer que existem transformações em estados de energia. E a mesma coisa, esse mesmo processo de processamento de energia vai acontecer dentro das células, tá? Então as energias elas se transformam, de alguma maneira ela vai se transformar, tá? Nada é criado e nada é perdido, tudo é transformado. E o citoplasma, retomando aqui novamente, voltando aqui então para o citoplasma, além de conter esses elementos, vai ser o local de várias reações químicas, tá? Então, por exemplo, o ATP no interior das células, que é o adenosina trifosfato, se ela fica disponível na forma como ela tá, na forma de ATP, ela é imediatamente utilizado pela célula, né? Então, como é a forma que a célula utiliza como reservatório de ATP, né? Então, ele acaba reservando o ATP em uma outra forma, né? Reservando energia, moléculas, né? Para que elas possam ser utilizadas em outro momento. Então, lembrando aqui que a matriz citoplasmática é o local de várias reações químicas, ou seja, é o local onde vai acontecer o metabolismo celular, né? Então, quando se fala de metabolismo celular, é esse metabolismo dentro da célula, porque a gente também tem um metabolismo que ele é fisiológico, né? Então, fisiológico no sentido de que, por exemplo, por ações de hormônios que são secretados pela glândula tireoide, né? Então, aumenta o metabolismo, diminui o metabolismo. Sim, mas aí já é uma outra situação. Aqui a gente vai ver o metabolismo celular, tá? Então, a gente não pode ficar com uma palavra. Todas as palavras, observem que todas as palavras, elas possuem um nome e um sobrenome, tá? Se você joga apenas metabolismo, metabolismo é reação química, mas reação química de qual local? Eu preciso saber especificamente aonde que está acontecendo isso, ok? Então, vamos às organelas, né? Então, quer dizer que dentro da matriz citoplasmática existem vários elementos, esses elementos são denominados de organelas, ou pequenos órgãos, né? Porque cada organela vai apresentar a sua função, que é importante para o funcionamento celular, tá? Então, a primeira estrutura aqui, eu vou chamar de citoesqueleto. Assim como nós temos o nosso esqueleto, que é composto por 206 ossos, as células também possuem o seu esqueleto, né? Então, por isso é cito significa célula, esqueleto da célula, tá? Então, o que é esse citoesqueleto? O citoesqueleto são elementos não membranosos, tá? Então, são elementos estruturais que não possuem membrana plasmática e elas apresentam importantes funções, tá? Então, aqui, a gente tem aqui, a gente já vai ver já as funções desse citoesqueleto, tá? Mas antes disso, eu preciso falar que o citoesqueleto, eles podem apresentar-se de 3 formas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem os microfilamentos. Observe que os microfilamentos, eles são responsáveis, são filamentos aqui a gente tem um filamento, cada bolinha dessa que compõe o microfilamento é uma molécula, tá? Então, é uma macromolécula que vai formar a estruturação da célula. No comecinho dessa apresentação, eu falei que nós temos diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos de célula, né? Então, existem células que são, só recordando, que tem formatos diferentes, né? Então, esses formatos no qual a célula se apresenta, elas são promovidas
pelo microfilamento, tá? Então, existe uma informação genética de que tal célula apresenta tal formato. Então, o microfilamento vai ser responsável. Olha aqui, ele tem um formato quadrangular, né? O microfilamento vai ser responsável pela formação da forma da célula e também será responsável pela formação destes elementos aqui, que são as microvilosidades, né? Então, por exemplo, células da mucosa intestinal, né? As células da mucosa intestinal, elas precisam aumentar a sua área de superfície para promover a absorção dos nutrientes. Então, neste caso, ele apresentam essas elevações. Não é toda célula que vai apresentar microvilosidade, não, tá? Então, algumas células apresentam essas estruturas aqui. São microvilos, né? Que serão responsáveis pela formação. Aliás, algumas células possuem essas microvilosidades e aí o microfilamento vai ser responsável pela formação desses elementos, tá? O filamento intermediário, né, como está dizendo, então ele tem a forma, a estruturação média, e vai ser extremamente importante, principalmente para quê? Para o posicionamento do núcleo, né, o núcleo sendo um elemento grande no interior da célula, pesado, né, se a célula, se ela tiver, por exemplo, nessa posição em pé, que nem toda célula vai estar numa posição, falar que está em pé, que não está em pé, né? Não tem isso. Mas a gente tem uma ação da gravidade atuando sobre o nosso organismo, né? Então, se a gente tem uma ação da gravidade, qual é a tendência deste núcleo? A tendência desse núcleo é para a parte basal da célula, né? Então, nem sempre é adequado ela estar lá. Tá? Então, o que os filamentos intermediários fazem? São elementos como se fossem cordas, né? São cordas de tamanho intermediário que vão sustentar o núcleo na sua porção central. Por isso que o núcleo das células, na maioria delas, sempre estarão na região central da célula, tá? E o terceiro tipo de citoesqueleto são os microtúbulos, né? Os microtúbulos, eles serão importantes principalmente no processo de divisão celular, tá? Então, recordando, divisão celular é meiose e mitose, tá? Então, nessa divisão celular, o microtúbulo vai estar lá, mas quando a célula não está se dividindo, os microtúbulos, eles formam esses elementos aqui, né? Observem que o microtúbulo, ele realmente são formados por várias moléculas. Essas várias moléculas vão formar um tubo, né? Então, observe que tá lá dentro, tem um canal, né? Então, vou formar um tubo, por ser pequeno, um microtúbulo, e eles servem como trilhos, né? Então, como assim trilhos? Então, algumas moléculas, elas não ficam passeando pelo citoplasma, né? Então, elas seguem por um caminho, seguem o fluxo do citoesqueleto. Por exemplo, células neuronais, né? Então, por exemplo, neurotransmissores são produzidos no corpo celular e ele precisa alcançar até uma determinada área da célula, né? Então, eles seguem através desses trilhos que são formados pelos microtúbulos. Então, o citoesqueleto é uma rede formada por diversos tipos de filamentos proteicos. Então, é uma rede formada por diversos tipos de filamentos proteicos, fornece o arcabouço estrutural da célula, é responsável pelos movimentos externos e estruturais internos das células e podem ser classificados em microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, tá? Então, quando fala do arcabouço estrutural da célula, formou um D aqui, né? Faltou um D. O arcabouço estrutural da célula, lembrando que ele vai ser responsável, então, pela formação será responsável pela forma da célula, pela presença das microvilosidades, pela sustentação do núcleo,
pela sustentação do núcleo, responsável pelos movimentos, né? Que movimentos? Elementos, por exemplo, como eu acabei de dizer antes, responsáveis pelo movimento, por exemplo, de neurotransmissores e substâncias que são produzidas numa parte das células que precisam alcançar um determinado ponto específico desta mesma célula, tá? Então, ela é como se fossem trilhos de trem. Então, elas vão transportando, né? Vão ser responsáveis pelo transporte destes elementos pela célula. Aqui, a gente tem exemplos, né? De filamento, de microfilamentos. Então, a gente, por exemplo, tem os filamentos de actina. Né? Então, microfilamento. Lembrando que o primeiro tipo, né, o microfilamento. Inicialmente eu falei que ele é responsável pela formação da forma, né? Ele é responsável pela forma da célula, tá? Então, dentro da célula nós temos, no caso da musculatura estriada esquelética, nós temos o filamento de actina, né? Então, os filamentos de actina são responsáveis pela contração muscular. Normalmente, a característica dos filamentos de actina, eles têm um diâmetro de 8 nanômetros, eles são flexíveis e estão associados à rede ou feixes. Tá? Neste caso aqui, as moléculas de actina, por exemplo, estão associadas a outras moléculas aqui, tá? Filamentos de actina são polímeros, cada um. Então, aí o que é assim? Filamentos de actina são polímeros, são formados por várias moléculas, tá? Então, ó, monômeros é um polipeptídeo de 375 aminoácidos. Então, vamos lá. Então, aqui, cada bolinha dessa contém 375 aminoácidos. Ele forma um monômero. Tá? Então, ele forma um monômero. Esta carreira de filamentos é um polímero. Tá? Então, quer dizer, olha só, cada bolinha tem 375 aminoácidos. Imagina para a construção da fibra muscular estriada esquelética, quanto não vai de aminoácido. Então, imagina, cada bolinha desta tem 375 aminoácidos, tá? E uma fileira forma um polímero. Função geral da actina, aliás, função geral dos microfilamentos é promover movimento e sustentação mecânica, tá? Ou então formação das microvilosidades que a gente já viu antes. Lembrando que essa imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, tá? Então aqui a célula, ela forma essa borda em escova, né? Porque parece uma escova de dente, tá? Então, isso aqui serve para aumentar a área de superfície para a absorção dos nutrientes. E aqui fora, um ambiente chamado glicocálix, né? Que vai facilitar todo o movimento de fluxo dos íons, aminoácidos e glicose, átomos, ATP, íons, aminoácidos e glicoses e outras substâncias que estão disponíveis nesta região. Os filamentos intermediários, então, eles apresentam a característica de possuir um diâmetro de 10 nanômetros, então é um pouquinho maior, né? Elas vão apresentar composição química diversa, estrutura em hélice alfa fibrosa, tá? Então, estrutura em hélice alfa fibrosa significa que a estruturação, elas lembram muito a formação de cordas, de fios, né? Então, elas vão apresentar essa conformação de hélice alfa fibrosa, tá? Então, enquanto que os microfilamentos são filamentos simples. Aqui não, aqui eles formam vários filamentos que não se entrelam, mas que formam, que sofrem torções, né? Elas sofrem torções aqui para formar estruturas semelhantes a cordas. Por serem fortes, são encontrados em locais de células sujeitas a estresse mecânicos
e auxiliam no ancoramento das organelas. Então, aqui, ó, a gente tem uma célula, o núcleo, né? Lembrando que o filamento intermediário vai ser responsável pela manutenção deste núcleo numa determinada posição, né? Então, quer dizer que a célula, o núcleo da célula vai ser sustentada sempre naquele local. E as organelas também, tá? E outra coisa, então, se a célula ela sofre sempre estresse em um determinado ponto, ela vai ter uma estrutura ali, um espessamento, né, de filamentos intermediários, né, para que ela não se rompa, tá? Para que não haja rompimento dessa membrana plasmática, né? Lembrando que a membrana plasmática ela é formada de que? Recordando, né? Fosfolipídios, proteínas, moléculas de colesterol, né? Então, esses elementos são extremamente frágeis, tá? Então, eu preciso de estruturas de sustentação, estruturas que vão promover um aumento da resistência naqueles locais onde ele pode estar tendo maior pressão. E o terceiro tipo são os microtúbulos, né? Os microtúbulos já tem um diâmetro um pouco maior, de 25 nanômetros, eles formam tubos ocos, longos e retilíneos, né? Então, essas estruturas tubulares, né, elas formam as tubulinas, tá? Então, microtúbulo, um exemplo é a tubulina. Função: dar forma das células, às células e transporte intracelular das organelas, tá? Então, significa que dentro desses microtúbulos, eles são, no interior deles podem estar passando elementos ou mesmo eles servem como trilhos para o transporte de elementos maiores. Esses microtúbulos também serão responsáveis pelo movimento dos cílios e flagelos, tá? Então, o que são cílios e flagelos? Então, existem algumas células no nosso organismo que apresentam cílios, né? Então, células ciliadas da orelha, né? Então, lá dentro da nossa orelha, a parte interna, porque a nossa orelha é dividida em parte externa, média e interna, né? A parte externa da orelha é a parte onde a gente higieniza com o uso das hastes flexíveis, né? Aí tem a parte média e a parte interna, que fica dentro do crânio, tá? Então, essa parte interna contém células especializadas, né? E conforme elas se movimentam, a gente vai tendo noção de que, olha, essa parte, por exemplo, a pessoa vai mergulhar, né? Quando a pessoa mergulha, como que ela sabe que ela está de cabeça para baixo ou não está de cabeça para baixo, né? Então, essas células da orelha que elas vão informando ao corpo o posicionamento do corpo, tá? Flagelo, a única estrutura que possui flagelo é o espermatozoide, tá? Então, é aquele elemento que vai promover um movimento dessas células até alcançar o ovócito, né? O ovócito é o que todo mundo conhece como óvulo, né? O termo óvulo é incorreto, tá? O correto é ovócito ou oócito secundário. Então, esses microtúbulos irão participar do movimento desses elementos que podem fazer parte de algumas células. A próxima organela é o centrosoma. O que é o centrosoma? Então, a gente tem aqui uma célula, o núcleo, e pertinho do núcleo, nós vamos encontrar um par de estruturas chamado de centrosoma. Observe que é uma estrutura, essas estruturas que são... observe que tanto o citoesqueleto como o centrosoma são elementos não membranosos, tá? Não é formado por membrana, não é formado por conjuntos de proteínas. Aqui, então, o centrosoma, ele é formado... ele vai estar sempre perto do núcleo e ele será responsável pela organização da divisão celular e da formação dos microtúbulos,
né? Então, na verdade, eles são estruturas que vão orientar a célula na divisão celular, né? Então, não é de uma maneira aleatória, tá? Então, eles orientam para a divisão e também vão orientar a formação dos microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto, tá? Então, o centrosoma sempre são o centrosoma, né, são formados por dois centríolos e que sempre esses dois centríolos sempre estão posicionados de maneira perpendicular, tá? Um perpendicular ao outro, nunca vai ser paralelo. Então, o centrosoma, ele é formado por dois centríolos e que estão posicionados de maneira perpendicular, tá? Então, vai ser responsável aqui pela orientação da divisão, né? Porque a partir de uma única célula, ela vai sofrer o processo de divisão. Nesse processo de divisão, esse centrosoma vai orientar um para um lado e o outro para o outro. E aqui a microscopia eletrônica, só para mostrar, então, a estruturação de um centrosoma. Os cílios e flagelos são estruturas que eu falei lá no citoesqueleto, né? Mas vale reforçar aqui que eles formam elementos celulares, tá? Então, aqui, os cílios, a gente tem aqui umas células que contém cílios, tá? Os cílios são projeções da superfície celular, né? Nem todas as células possuem cílios, né? O exemplo anterior que eu usei foi das células ciliares que estão na orelha, tá? Mas, por exemplo, nós temos células ciliadas que fazem parte da mucosa da tuba uterina, né? Para permitir o movimento, por exemplo, da condução do ovócito, né? A condução do ovócito tem um sentido, que vem lá da parte que vem da parte da tuba que está próxima ao ovário em direção ao útero. Então, existe um movimento, um batimento ciliar para que esse ovócito possa alcançar o útero, tá? Então, outro exemplo de cílios, a gente tem cílios na mucosa respiratória, né? Então, por exemplo, a cavidade do nariz, a cavidade do nariz, a traqueia, né, os brônquios, a mucosa que revestem esses órgãos possuem células que contêm cílios, né? Então, essa mucosa, como já está dizendo, ela é rica em células produtoras de muco. Então, tem muco. Esse muco, ele não vai ficar parado, ele precisa se movimentar, né? E lógico, à medida que a gente vai respirando, nesse muco vão se aderindo partículas de sujeira, né? E aí essa sujeira vai ficar lá? Não, né? Então, essas projeções, elas se movimentam para que essas partículas estranhas possam sair de dentro da via respiratória. Aqui vale um parênteses para aqueles que fumam, né? As pessoas que são fumantes, que utilizam, né, o tabaco, ou fazem o uso do tabagismo, o fumo, ele destrói as células ciliares da via respiratória, tá? Então, o que acaba acontecendo? Essas partículas de sujeira, partícula, que deveria ter uma facilidade maior para sair, elas ficam retidas por mais tempo no trato respiratório, tá? Mas aí, quem quiser parar de fumar, dali uns anos, né, essas projeções móveis da superfície celular, elas são retomadas, tá? Então, existe um processo regenerativo em relação a essas células, a esses cílios das células que formam a mucosa do trato respiratório, né? Basta querer parar de fumar. Então, ok? É só um parênteses aqui. Então, aqui só para mostrar... aqui a gente tem os flagelos, né? Lembrando que o flagelo é específico do espermatozoide, né? Então, aqui só mostrando o movimento ciliar, né? Como se fosse parecendo... eles dizem que parece movimento de remo,
né, em relação ao movimento ciliar. E aqui o movimento do flagelo, né, que é o movimento em onda, tá? O movimento em onda do flagelo. A próxima organela são os ribossomas, né? O que são os ribossomas? Os ribossomas são estruturas, a gente tem uma grande quantidade de ribossomas, né, no interior das células, porque os ribossomas são o local de síntese proteica. Tá? Então, quer dizer que as proteínas, hormônios, aliás, as proteínas, os elementos proteicos, eles são sintetizados através dos ribossomas. Então, os ribossomas, eles normalmente são representados como esses pontinhos aqui, esses pontinhos pequenininhos aqui, tá? Então, eles estão dispersos no citoplasma ou estão agregados a uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, eles ficam aqui na superfície desta organela ou disperso pelo citoplasma. Os ribossomas, essas organelas, os ribossomas, eles são produzidos no interior do núcleo, né? A gente viu lá o nucleolo, né? O nucleolo é o local de síntese dos ribossomas. Aí esses ribossomas seguem em direção ao citoplasma e lá serão responsáveis pela síntese das proteínas. Tá? Então, a síntese de proteínas destinadas à inserção na membrana plasmática. Tá? Então, um exemplo aqui de síntese de proteínas, síntese de proteínas que vão formar a membrana. Lembra, que proteínas são essas? Proteínas as proteínas de transporte, por exemplo, né? Então, as proteínas que realizam transporte, o canal iônico, canal para o transporte de aminoácido, transporte de glicose, quem vai produzir são os ribossomas, né? Então, existe todo um processo aqui, né? Aqui são vários ribossomas, aqui é um ribossoma, na verdade, aqui o código genético, ele faz a leitura deste código genético, né? E aí ele vai sintetizando, ó, ele vai produzindo a proteína. Tá? Esses ribossomas, eles são formados por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, aí eles acabam formando esta organela chamada de ribossoma. A próxima organela é o retículo endoplasmático. Né? Então, o retículo endoplasmático, agora a gente está começando a entrar, né, nas organelas que são membranosas. Tá? Então, o retículo endoplasmático é um conjunto de membranas que constituem estruturas saculares e achatadas ou tubulares, denominadas de cisterna. Então, próximo do núcleo, envolvendo parte deste núcleo, existe essa organela. Essa organela que se dobra. Tá? Então, uma organela que ela forma várias dobras, tá? Elas são achatadas ou em forma de tubos, como a gente vê aqui, ó, tá vendo? Existe uma conexão, uma continuidade de um e outro aqui, mas elas são formadas por membranas, tá? Então, elas são achatadas ou tubulares, e aí dentro desses espaços são chamados de cisternas. Tá? Então, aqui vai acontecer todo um processo de síntese. Então, essas organelas serão responsáveis por síntese. A membrana do retículo endoplasmático rugoso, o RER, retículo endoplasmático rugoso, é contínua com a membrana nuclear. Por isso, então, que o retículo endoplasmático rugoso sempre está próximo ao núcleo. Ao núcleo, aqui, membrana nuclear. Aqui, a continuação dela forma o retículo endoplasmático rugoso, depois a continuação dela pode formar o retículo endoplasmático liso, tá? Então, é uma continuidade de membrana aí. A função do retículo endoplasmático rugoso, ela vai processar e selecionar as proteínas sintetizadas pelo ribossoma, tá? Então, ele vai processar e selecionar as proteínas sintetizadas pelo ribossoma. Então, o ribossoma produziu, então o retículo endoplasmático vai selecionar essa sim, essa não, essa sim, essa não, e aí ela vai
transformar estas proteínas, tá? Então, elas podem transformar ou processar, podemos dizer aqui, não transformar, né? Mas processar em glicoproteínas e lipoproteínas, né? Então, inicialmente, o ribossoma sintetizou proteína. O que é glico? Glico proveniente de glicose, lipo de lipídios, tá? Então, ele vai agregar na proteína, a proteína é uma molécula de glicose, ou a proteína a uma molécula de lipídio, né? Então, ela vai processar essas proteínas, tá? Então, é o local de processamento de elementos produzidos pelas células. A organela. Então, aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso e aqui anexado a ela uma organela que forma elementos tubulares, que é o retículo endoplasmático liso, né? Qual que é a diferença aqui, né? No retículo endoplasmático rugoso, a característica é que, além dela formar essas estruturas achatadas, nelas estão agregadas as organelas chamadas de ribossomo. Então, tem vários ribossomas agregados aqui, por isso que dá esse aspecto de rugoso, né? E o retículo endoplasmático liso não tem ribossomo, tá? Então, a superfície dela, ela é livre de ribossomos. O retículo endoplasmático liso se estende a partir do retículo endoplasmático rugoso, tá? Formando túbulos membranosos. As funções do retículo endoplasmático liso, que é o REL, é o local de síntese de fosfolipídios, triglicerídeos e esteróis, tá? Então, aí o que acontece aqui? Então, ele está não tão associado à síntese proteica, à formação de elementos proteicos, mas outros elementos, né, cuja base é lipídio ou a base é lipídica, tá? Então, aqui ele será o fosfolipídio. Onde a gente vai encontrar fosfolipídio? Formando as membranas. Os triglicerídeos que nós mais ouvimos, são elementos que estão dispersos, elementos químicos que estão dispersos no sangue, né? Esteroide, o que são esteroides? Esteroides são hormônios, tá? Então, os hormônios, eles são produzidos no retículo endoplasmático liso. Então, um exemplo aqui, né, de retículo endoplasmático, da função do retículo endoplasmático liso. Os hepatócitos metabolizam compostos químicos. Então, como assim, né? Qual que é a função do fígado? O fígado, primeiro, a gente viu inicialmente que é o local de armazenamento de glicose na forma de glicogênio. A outra função é que ele vai metabolizar substâncias. Então, como assim metabolizar substâncias? Substâncias, por exemplo, como álcool, medicamentos, tá? Então, essas substâncias, elas, quando caem na corrente circulatória, elas chegam até as células do fígado e elas serão decompostas pelos hepatócitos, tá? Ela vai sofrer uma decomposição, né? O medicamento, o álcool, através desta organela, que é o retículo endoplasmático liso. Aqui tá o liso, tá? Essa parte aqui da imagem, é o retículo endoplasmático liso. No caso das fibras musculares, o retículo endoplasmático, ele vai apresentar uma função diferente. Então, ele nem vai receber o mesmo nome, tá? Então, a organela na fibra muscular, ela é chamada de retículo sarcoplasmático. E a função do retículo sarcoplasmático é armazenar íons cálcio. E no processo de contração, o cálcio, então, é liberado no citoplasma, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é uma fibra muscular, né? Aqui a presença da membrana plasmática, neste caso o núcleo ele é periférico. A fibra é formada por vários miofibrilas, tá? Que são as proteínas de contração. E essa estrutura azul em formato de rede é o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, então, tem a função
de armazenar íons cálcio. E no processo de contração, esse cálcio ele é liberado no citoplasma para promover a contração muscular. O próximo organela é o complexo de Golgi, né? Então, aqui, o complexo de Golgi é uma estrutura membranosa, né? Estruturalmente, a forma dela é diferente do retículo sarcoplasmático, tá? Então, ela tem é uma organela membranosa que forma estruturas achatadas, tá? Mas ela tem um lado que é côncavo e outro lado que é convexo. E na periferia dessas estruturas achatadas, elas formam estruturas vesiculares, tá? Então, ó, grande parte das proteínas sintetizadas pelos ribossomas é transportada para outras regiões das células através do complexo de Golgi, tá? Então, quer dizer que o que acontece aqui? O ribossoma que estava lá no citoplasma produziu a proteína. Aí a proteína ela pode ser processada aqui no retículo endoplasmático, ou liso, ou rugoso, e segue então em direção ao complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai empacotar. Tá? Então, entre aspas, ele faz um empacotamento de substâncias que foram produzidas, sintetizadas pela célula, tá? Então, aí o que acontece? Então, se elas armazenam essas substâncias, elas serão transportadas até uma outra parte da célula, tá? Então, o complexo de Golgi é formado de 3 a 20 sacos membranosos com extremidades bulbosas e contém enzimas que modificam, selecionam e empacotam as proteínas. Então, olha aqui, ó, o complexo de Golgi, as vesículas que se destacam pelo complexo, né? Então, aí aqui dentro, ele armazenou algumas substâncias, algumas enzimas. O que acontece? Essas substâncias que foram produzidas ou pelo retículo endoplasmático liso ou pelo retículo endoplasmático rugoso, eles seguem em direção ao complexo de Golgi. Do complexo de Golgi, esses elementos ou eles serão transportados até a membrana plasmática e são exocitados, são lançados para fora da célula, onde essas substâncias terão a sua ação, tá? Então, aqui eu posso ter enzimas de degradação, né? Então, se essa proteína, essas substâncias de degradação, se são de degradação, né? Ela já está dizendo, ela vai promover um processo de catabolismo, né? Então, elas não poderão ficar aqui dentro da célula. Então, elas são produzidas, armazenadas nessas substâncias e depois elas são secretadas para fora, né? Então, um exemplo simples, né? De degradação. O nosso organismo, ele está constantemente em movimento no sentido assim, existe o processo de produção e degradação, né? Então, não dizem que o nosso esqueleto, ele é totalmente substituído a cada 10 anos, né? Então, nesse processo, nesses 10 anos, houve o que? O processo de formação óssea e reabsorção óssea, né? Então, o processo de produção do osso, não posso ficar só na produção, né? Imagina o tamanho do esqueleto ou o peso do esqueleto. Então, também existe um processo de reabsorção, mas para que haja esse processo de reabsorção, existe o processo de degradação óssea, né? Então, é um processo natural, é um processo natural que acontece em todos nós, tá? Então, não é pensar que está degradando, que é algo ruim. Não, muito pelo contrário, é um processo de reciclagem, um processo para que haja formação, é preciso também ter a degradação, tá? Então, a gente tem que pensar aqui que, então, se existem enzimas aqui dentro, elas não poderão ficar aqui dentro, porque ela vai começa um processo de destruição das estruturas intracelulares, né? Porque ela tem uma função, e essa função vai ser fora da célula, tá? Ou
proteínas de construção mesmo, né? Proteínas que vão promover o processo de anabolismo. A próxima organela são os lisossomas. Também são estruturas membranosas e que formam vesículas, tá? Então, elas formam esses pacotinhos. Na verdade, são pacotinhos, tá? Que a gente vê dispersos pelo citoplasma. Então, são vesículas formadas no complexo de Golgi e podem conter até 40 tipos de enzimas digestivas. Tá? Então, o que acontece? Dentro desses lisossomas, existem enzimas que vão promover o processo de degradação. Né? Então, e aí, quando esses elementos são processos de degradação, o pH normalmente é um pouco ácido. Né? Então, o pH aqui é o pH 5. Qual que era o pH para o melhor funcionamento intracelular? É o pH 7,2. Né? Então, se eu lanço uma vesícula dessa, um conteúdo que está com pH 5, começa a ocorrer o processo de degradação. Não? Então, eles ficam armazenados nesses pequenos vesículas, tá? E podem até ter 40 tipos. Exemplo, realiza um mecanismo de autofagia ou autólise, né? Então, existe um dado, aqui a microscopia eletrônica, essas estruturas mais densas, escuras, são os lisossomas, né? Autofagia, né? Então, em algum momento, por exemplo, existem células do sistema imune, né? Algumas células do sistema imune, como os macrófagos, elas fazem autofagia. Né? Então, por exemplo, as células do sistema imune, elas estão em movimento. Né? Elas não são células estáticas, elas percorrem pela corrente sanguínea, pelos meios extracelulares, né? Como se fossem vigias. Elas detectam partículas estranhas que possam estar dentro do nosso organismo. Quando ela detecta a presença, sei lá, de uma bactéria, de um vírus, né? O que ela vai fazer? Ele vai engloba esse material e degrada, tá? Então, isso é um processo de autofagia. Autólise é o processo de decomposição do corpo, né? Então, quando o indivíduo morre, quando o indivíduo morre, existe o processo de putrefação do organismo. Então, as células começam a se decompor, liberam estas, né, como não existe mais vida, né, nesse indivíduo, a membrana se rompe, liberando essas enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas começam a degradar o material orgânico que ali. Né? Então, no processo de decomposição do corpo, ela também vai ser um processo muito importante. Os peroxissomas. Né? Os peroxissomas são organelas semelhantes aos lisossomas. No entanto, estruturalmente elas são menores, tá? Então, assim, em aspecto, elas também têm uma densidade, né? Por exemplo, em tamanho elas são menores, tá? Então, aqui a gente tem o lisossoma e aqui o peroxissoma, tá? Também contém enzimas, só que essas enzimas elas são oxidativas. Então, elas contêm enzimas vinculadas à degradação de peróxido de hidrogênio. Muitas das reações químicas dentro do nosso organismo acaba formando a formação do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né, mais conhecido como água oxigenada. Tá? Então, só que a água oxigenada ela é tóxica para o interior da célula. Tá? Então, o que o peroxissoma vai fazer? Ele vai converter esse H2O2 em uma molécula mais simples, em H2O mais um oxigênio livre, tá? Então, um íon oxigênio livre, tá? Então, ele vai degradar o peróxido de hidrogênio em dois elementos que são importantes para o funcionamento celular, tá? Então, isso aqui é o peroxissoma. As mitocôndrias. As mitocôndrias são extremamente importantes.
também são organelas membranosas. Isso aqui é uma mitocôndria, na microscopia eletrônica de transmissão, né? Observem que ela é formada por uma membrana dupla, tá? Então, a função das mitocôndrias, como diz, ela é muito importante porque é a função de gerar ATP. Então, a mitocôndria é responsável pela formação da molécula adenosina trifosfato, através da respiração celular, tá? Então, ela vai utilizar o oxigênio, que a gente obtém através do sistema respiratório, que vai cair no sistema circulatório até chegar na mitocôndria. Quando esse oxigênio chega na mitocôndria, essa mitocôndria faz a respiração celular. E nessa respiração celular, ela gera ATP e calor. Tá? Então, ela vai gerar as moléculas de ATP, que são moléculas altamente energéticas, e nesse metabolismo ele vai gerar calor. Também é um local de síntese proteica. Observando aqui a mitocôndria, então ela é uma organela membranosa, né? Ela é formada por uma membrana dupla, tá? Então, a gente tem uma membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna, que forma essas dobras no interior da organela, né? Então, isso aqui vai ser importante por quê? Porque vai aumentar a área de superfície mitocondrial, né? Elas formam essas estruturas que são chamadas de cristas, elas aumentam a área de superfície interna da mitocôndria, favorecendo esse processo de formação ou síntese de ATP, né? Tá? Então, isso aqui é uma estrutura de aproveitamento. Uma característica dessa organela ela tem esses espaços, esse espaço contém uma matriz, que é o líquido mitocondrial, onde vão acontecer também as reações químicas. Olha o que a gente encontra aqui também, os ribossomas, né? Ribossomas, lembrando que tá relacionado com a síntese de proteínas. Uma característica das mitocôndrias é que a mitocôndria possui um DNA, né? Então, e esse DNA ele é herdado da mãe, tá? Então, todos nós temos um DNA que é proveniente do lado materno, que está no interior das mitocôndrias. A próxima estrutura é o núcleo, né? Então, enfim, chegamos ao núcleo. Então, nós vimos lá várias organelas, agora a gente tem o núcleo, né? Então, é essa estrutura esférica ou ovalada, né? Que é revestida com uma membrana, tá? Então, é revestida por uma membrana dupla, e a membrana nuclear possui poros nucleares, tá? Então, o núcleo, formado por membrana é uma membrana plasmática, só que por estar formando o núcleo, ela é denominada de membrana nuclear. Essa membrana nuclear, lembrando que ela está ligada ao retículo endoplasmático rugoso, e aí fazendo parte dessa membrana nuclear, essas proteínas, tá? Essas proteínas aqui formam os poros da membrana nuclear. Esses poros serão importantes para a passagem de elementos que estão aqui no citoplasma em direção ao interior do núcleo, e elementos que estão no interior do núcleo para fora, tá? Então, aqui dentro do núcleo existe lá uma massa dispersa, que é a cromatina, que é o código genético, tá? E lá no centro deste núcleo existe um nucleolo, que é o local de síntese dos ribossomos. Tá? O nucleolo, então, é um agregado de proteínas. Aqui vai conter o DNA e o RNA. RNA é o local de síntese de ribossomos, tá? Então, aqui a gente tem aqui esses elementos fazendo parte. Aqui a microscopia eletrônica, a membrana nuclear. Essa parte densa é o nucleolo, e tudo aqui a cromatina, tá? Que é o código genético disperso pelo núcleo. E o que é essa cromatina, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, quer dizer que no núcleo,
existe toda a informação genética. Quando ela não está em processo de divisão celular, essa cromatina ela fica essa cromatina ela está dispersa, então, pelo núcleo, tá? Então, no momento do processo de divisão celular, ele vai formar o cromossomo, ou cromossoma, tá? Então, o que é o cromossomo? O cromossomo é a molécula de DNA enrolada, combinada de moléculas de proteína, tá? Então, aqui, o que a gente já conhece, a dupla hélice de DNA, né? Então, a fita de DNA, existem cadeias químicas que fazem a ligação dessa dupla hélice, né? Então, ele forma uma fita, e aí essa fita, como ela é muito longa, existem algumas proteínas chamadas de histonas. Então, o conjunto de histonas, elas serão importantes na formação disso aqui que a gente conhece como cromossomo. Então, essa fita de DNA, elas se enrolam ao redor destes grupos de histonas, formando unidades maiores. E à medida que essas unidades maiores elas vão se formando, elas serão responsáveis pela formação do cromossoma, tá? Então, é o X, né, que a gente conhece. Aqui a gente tem duas cromátides irmãs, né? Então, o cromossomo que nós conhecemos, né, que é isso daqui, o Xzinho, na verdade, ele é formado pela dupla hélice de DNA que estão enroladas, né, nessas moléculas chamadas de histonas. E aqui, só para auxiliar no estudo de vocês, a imagem não está muito boa, mas ela é um resumo do que nós estudamos hoje, tá? Então, aqui a gente tem a membrana plasmática, o citoplasma, os elementos, as organelas que fazem parte dessa célula. É um resumo de tudo que foi falado, tá? Então, a estrutura e as funções gerais para vocês poderem estudar. No fim, a gente tem umas questões de revisão, tá? Então, aqui, defina organelas membranosas e exemplifique, cite os elementos estruturais não membranosos da célula e identifique os elementos celulares das seguintes imagens, tá? Então, aqui a gente tem duas imagens de microscopia eletrônica, ela já tá dizendo mais ou menos o que é, isso aqui é microscopia de dente, tá? Isso aqui é microscopia de dente, aqui o cementoblasto, o que a gente consegue identificar aqui, né, nessas imagens. Eu sugiro que vocês revisem esta aula, os slides, né, estudem um pouquinho e na segunda-feira, amanhã, dia 6 de abril, né, vamos fazer uma live. E aí, a partir dessas 3 perguntas, poderemos iniciar a nossa live, né, tirando dúvidas em relação ao conteúdo desta aula e da aula anterior, tá bom? E até mais, gente!